Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no meio de nós. Meu nome é Eliana e hoje em Aprendendo em Vida falaremos sobre Jeroboão, o altar que Deus rachou. Jeroboão foi o primeiro rei das 10 tribos do norte de Israel. Reinou por cerca de 2 décadas. Era funcionário de confiança de Salomão e um oficial muito competente, filho de Nebate e Zerua da tribo de Efraim. Vamos refletir? Você sabia que Deus escolheu Jeroboão através do profeta Aías? Essa escolha foi um castigo à desobediência de Salomão, que se desviou para a idolatria. O profeta Aías rasgou sua própria capa nova em 12 pedaços como um ato simbólico, ou seja, simbolizando as 12 tribos de Judá, mostrando que Deus tiraria o reino das mãos de Salomão e daria 10 tribos de Israel a ele. Após a morte de Salomão, as 10 tribos do norte se separaram de Roboão, filho de Salomão, e coroaram Jeroboão, dividindo o reino de Israel. Deus enviou o profeta Aías e prometeu a Jeroboão: se guardares os meus mandamentos, edificarei para ti uma casa estável. Consta em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38. Ele tinha o aval do céu. Porém, Jeroboão era o maior exemplo bíblico de como o medo de perder o controle pode levar um líder a criar um sistema falso de adoração. Ele tinha a promessa de Deus, mas agiu como se tudo dependesse do seu braço. A armadilha do "e se" nos mostra que Jeroboão pensou consigo mesmo: e se este povo subir para fazer sacrifícios em Jerusalém? O coração deles se voltará para o Senhor. Aqui nasce o pecado. O medo de perder o povo o levou a trair a Deus. Jeroboão começou a governar baseado em suposições. E se? Para evitar que o povo fosse adorar em Jerusalém, Jeroboão criou 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, oficializando a idolatria, dizendo: são estes os vossos deuses, ó Israel. Jeroboão disse ao povo: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses? Então ele criou uma religião de conveniência. Jerusalém era longe e exigia sacrifício, mas Betel e Dan era logo ali. Ele inventou um culto onde o homem não precisava se esforçar. Ele mudou o lugar, mudou os sacerdotes, escolhendo qualquer um que não era da tribo de Levi, e mudou a data das festas. Instituiu festivais pagãos em datas próprias, substituindo as festas dos tabernáculos, ordenada por Deus. Irmãos, o medo é um péssimo conselheiro. Quando o medo do futuro governa nossas decisões hoje, é porque estamos a um passo de construir o nosso próprio bezerro de ouro. Precisamos ter cuidado. Tudo que é fácil demais ou vai do meu jeito mesmo, geralmente não é para Deus, é para o próprio conforto. Uma das cenas mais dramáticas do Antigo Testamento marca o momento exato
em que a autoridade política se choca contra a autoridade espiritual, e o resultado é humilhante para o homem. Jeroboão, além de rei, se tornou o sumo sacerdote da sua própria religião. Ele está de pé diante do altar em Betel, incensando, cercado por seus guardas, seus novos sacerdotes e uma multidão que o temia. Com a arrogância de um homem que achava que podia ditar as regras para Deus, de repente, um profeta de Deus vindo de Judá, que não se curva a ele, e aponta o dedo para as pedras do altar, que se parte ao meio, grita o juízo de Deus. Um movimento brusco e autoritário, Jeroboão estende o braço direito, apontando para o profeta e dá o comando: prendei-o! Antes que o primeiro guarda desse um passo, a glória de Deus atinge o braço do rei. A Bíblia relata que no mesmo instante em que ele tentou usar sua própria autoridade para silenciar a voz de Deus, sua mão ficou paralisada e os músculos, antes rígidos de fúria, tornaram-se secos como um galho de árvore morto no deserto. Jeroboão tenta recolher a mão, mas ela não obedece. O rei ficou petrificado em sua própria arrogância. Este foi um sinal divino de juízo e poder, por ele ter tentado prender um profeta enviado por Deus. A história de Jeroboão nos ensina que não devemos tentar sustentar com o braço o que só sobrevive pela mão de Deus, pois o braço que se levanta com soberba seca, mas a mão que se estende com humildade é sustentada pela eternidade. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.